Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 3 do primeiro trimestre com o tema O Batismo no Espírito Santo. Nesta lição, veremos os fundamentos bíblicos do batismo no Espírito Santo. Veremos o que é o batismo no Espírito Santo e o que não é. Pontuaremos o batismo no Espírito Santo e o dom de variedade de línguas. E, por fim, como receber esse batismo. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? Segundo Carlson Apud Renovato, o falar em línguas é expressar-se com palavras que nunca aprendemos, mas que nos são comunicadas diretamente pelo Espírito Santo. Não se manifesta através de palavras pensadas de antemão ou vocalizadas pela pessoa que fala. As línguas constituem um milagre vocal e não um milagre mental. 2014, página 63. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática nos diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão e, para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. O objetivo geral de nossa lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo, mostrar o próprio batismo no Espírito Santo. E terceiro, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Atos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Acompanhe conosco. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto. Pai do irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson. E contamos também com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena. Pai do irmão Jonathan. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 3, que tem como título O Batismo no Espírito Santo. Este trimestre que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, e esta lição, que é a terceira lição do nosso trimestre, vai destacar uma das principais doutrinas das Escrituras e, sobretudo, uma das principais doutrinas do movimento
pentecostal, que é o batismo no Espírito Santo. Semana passada nós estudamos o Espírito Santo no plano da redenção, o Espírito Santo atuando como agente no processo do convencimento do pecado, da justiça, do juízo, a atuação do Espírito Santo antes da conversão, né, convencendo o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Isso já mostra que o convencimento vem por meio do Espírito Santo, é um ato sobrenatural, sem o qual o homem de forma alguma reconheceria o seu estado de pecado. A Bíblia deixa isso claro. Então, o Espírito Santo atua antes, durante, e aprendemos também que no ato da conversão, ele atua promovendo o processo da regeneração, e aí o processo da regeneração é o momento em que nós passamos a ter o Espírito Santo, no momento em que tomamos a nossa decisão para o Senhor Jesus. E hoje estaremos falando sobre a segunda bênção, né? A bênção pós-conversão, que é o batismo no Espírito Santo. Então, irmão Alessandro, o batismo no Espírito Santo, né? Se fala muito que batismo no Espírito Santo e ter o Espírito Santo é a mesma coisa. Mas quando nós olhamos para a Escritura, isso de fato é uma verdade inconteste ou esse pensamento está equivocado? Pois não, pastor Nadir Jackson. Em primeiro lugar, antes de responder de forma mais direta a sua pergunta, estamos muito felizes em poder ressaltar essa doutrina, que é uma doutrina, digamos assim, muito amada por nós pentecostais, né? Falar sobre o Espírito Santo de Deus. E dizer que a teologia pentecostal, ela é uma teologia, como diz determinado autor, trinitariana, não é? Ela é teocêntrica no aspecto de que Deus é o Criador, provedor, Deus é quem fez todas as coisas. Ela é cristocêntrica porque Cristo é o centro da mensagem do Antigo e do Novo Testamento, mas ela também é pneumatocêntrica. O Espírito Santo estará agindo desde Gênesis até Apocalipse. Então é maravilhoso estudar sobre o Espírito Santo. Essa pergunta que o senhor fez, pastor, foi uma pergunta que está de certa forma atrelada à lição do domingo passado, né? Aquela confusão que se faz entre regeneração, habitação do Espírito Santo e batismo no ou com o Espírito Santo, que a preposição no ou com é a mesma coisa. No original não vai fazer nenhuma diferença. Então, algumas pessoas realmente confundem-se e nós vamos ver, à luz da lição de hoje, de que há uma diferença muito grande, porque o batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível, de uma experiência audível, de uma experiência visível, pastor. A regeneração se dá a partir do momento em que o pecador se arrepende de seus erros e aceita Jesus com o seu Espírito Santo. Jesus disse isso: vós recebereis o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, a presença maravilhosa do Espírito, como Paulo disse em Efésios 2:22, Deus habita no Espírito, não é? A partir desse momento, é para a regeneração. Mas o batismo não. Nós veremos ao longo desse comentário de que há uma grande diferença. Então, nós podemos dizer, pastor, que existe sim uma clara distinção. Inclusive, se o senhor me permite, a verdade prática nos diz isso. A sua pergunta está baseada na verdade prática da lição, que diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta, olha aqui, da nossa conversão. Então, regeneração, ou seja, a habitação do Espírito, é diferente, pastor, totalmente do batismo no Espírito ou com o Espírito Santo, que precisamos lembrar que esse batismo, pastor, é uma promessa feita pelo Pai, né? No Antigo Testamento nós podemos ver isso em Isaías 44:3, o Pai prometendo que chegaria o dia em que derramaria o seu Espírito de forma tão majestosa que haveria um eclodir de poder. Nós vamos ver Jesus em Atos dos Apóstolos 1:5, confirmando. Jesus disse, olha, aquilo que o Pai prometeu vai acontecer. E vamos ver, não somente isso, o Espírito Santo agindo para cumprir essa promessa aqui em Atos 2:4. Então há essa diferença, batismo é uma coisa e regeneração é outra, totalmente diferente. Bem, a partir do que o irmão Alessandro colocou, o irmão Jonathan, ele deixou claro que já existia um fundamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, cerca do batismo no Espírito Santo. Mas o que é de fato
o batismo no Espírito Santo. Geralmente se comenta dizer o seguinte, olha, o batismo no Espírito Santo, alguns dizem não foi uma experiência única para servir de mola propulsora para a igreja primitiva a evangelizar. Outros dizem não, foi um período transicional da igreja e só foi aquilo ali. Mas pelo que o irmão Alessandro já sinalizou, era uma promessa já profetizada por Isaías. Vamos citar também aqui Joel, capítulo 2 também já citava isso, mostrando de que havia sim uma intenção de Deus de fazer o derramamento do seu Espírito no sentido universal. É verdade, pastor. É interessante notar esses textos e é muito importante o professor em sala de aula enfatizar para mostrar de que o batismo no Espírito Santo não é simplesmente algo criado pelo movimento pentecostal, não foi criado, tem uma fundamentação bíblica. E isso não a partir do Novo Testamento, o Antigo Testamento fala disso. O Novo apenas vai mostrar a confirmação dessa promessa. E quando o senhor perguntou sobre o que a gente poderia dizer sobre o que é de fato o batismo no Espírito Santo, eu acredito que essa resposta pode ser dada citando o que diz o próprio Senhor Jesus, e o evangelista Lucas registrou isso, no evangelho que leva o seu nome, no capítulo de número 24 e o versículo de número 49, que aqui a gente poderia chamar de uma definição bíblica, não é? Do que seria o batismo no Espírito Santo. Já vimos que é uma promessa, que a gente pode reafirmar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa do Pai confirmada pelo Senhor Jesus e aplicada pelo Espírito Santo, mas podemos dizer de que é um revestimento de poder. Lucas 24 e 49 diz assim: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai." Jesus confirmando que era uma promessa. Ele diz: "Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Então, para aqueles que já eram crentes, Jesus faz a confirmação dessa promessa, dizendo que em um momento específico, o Pai confirmaria por meio do seu Filho e o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, revestindo-os, capacitando com o poder do alto, para que eles pudessem cumprir o propósito que era evangelizar e levar à glória de Deus. Então, basicamente, a grosso modo, pastor, batismo no Espírito Santo, além de ser uma promessa, além de ser algo destinado para os salvos, é um revestimento do poder, é revestir, não é? E a palavra revestir já aponta que a experiência já é para quem é salvo. O Espírito Santo habita, mas agora ele reveste, ele é derramado sobre para poder capacitar os servos do Senhor. Essa lição desta semana é uma lição bastante especial, né? Claro, não quer dizer que as demais não sejam, mas como estamos falando do batismo no Espírito Santo, que é uma doutrina bem distintiva, né, do movimento pentecostal, chamado assim historicamente, né? Mas se a gente for olhar à luz da revelação das Escrituras, nós estamos apenas vivendo o cristianismo preconizado e vivenciado na igreja do primeiro século. Historicamente, sim, se recebe essa terminologia movimento pentecostal, que parece que a coisa só se iniciou a partir do século XIX para cá. Mas, de fato, quando nós olhamos a Escritura e entendemos as promessas como promessas contínuas que devem ser experimentadas pela igreja de todos os séculos, então entendemos que o pentecostalismo não é um movimento que pode ser delimitado especificamente como um movimento do século XIX, mas, sobretudo, o mover do Espírito a partir do primeiro século. Já que estamos falando do ponto de vista doutrinário, nós queríamos também dar uma contribuição para você, professor, que gosta de se aprofundar, que gostaria de se aprofundar mais neste assunto, fazer indicação de alguns livros no aspecto doutrinário. Nesse bloco nós vamos indicar livros que você pode consultar para se aprofundar na doutrina, e no próximo bloco nós estaremos indicando livros que você pode se aprofundar para entender o movimento pentecostal ou esse mover do Espírito ao longo da história da igreja. E o primeiro livro que nós gostaríamos, né, de indicar aqui é o livro que os irmãos já conhecem, né, que é o livro da nossa lição, né, desse trimestre, né, o Verdadeiro Pentecostalismo, pastor Ezequias Soares. Nós temos também agora com um tema bem específico, né, sobre a lição de hoje, nós temos aqui o batismo no Espírito Santo e as línguas como sua evidência, do pastor Silas Daniel. Nós temos também ainda todas as obras da CPAD. Nós temos aqui Rastros de Fogo, do pastor José Gonçalves. Rastros de Fogo, do pastor José Gonçalves também.
da editora CPAD. Nós temos aqui Glossolalia de Robert Menzies. Glossolalia de Robert Menzies também trabalha esse assunto. Você pode estar adquirindo esta obra na editora Berea. Todos esses exemplares estão à disposição na editora Berea. E temos também outro, Glossolalia também de Zwinglio Rodrigues, da editora Carisma. Zwinglio Rodrigues, Falar em Línguas. Todos estão dentro dessa perspectiva, né, irmão Alessandro? São excelentes obras. Excelentes obras, pastor. Excelentes, quero dizer, obras. Certamente vai contribuir bastante, mostrando que essa doutrina pneumatológica do batismo com o Espírito Santo tem fundamentação bíblica, sim, não é? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. E enquanto o senhor estava mostrando essas obras, me fez lembrar o texto de Joel, que o senhor citou, pastor Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que além de Isaías, capítulo de número 44 e o capítulo 28, que são textos que falam sobre essa descida do Espírito Santo, vai nos trazer uma informação bíblica, que é o que esses livros vão fazer sobre essa promessa no Antigo Testamento. O texto de Atos 1 e 4, Jesus disse, a promessa que o Pai vos fez. E Jesus foi tão ético e tão bíblico que ele lembra que esse derramar do Espírito era uma promessa, não é? E nesse texto de Joel nós vamos ver que essa promessa é segura, porque foi o próprio Deus quem disse, eu derramarei. Então, se foi Deus quem prometeu uma promessa segura, é uma promessa abundante, porque ele disse que seria sobre toda a carne. O batismo com o Espírito Santo não é para um grupo seleto de pessoas, é para toda a carne. E é uma promessa abrangente, porque o profeta disse que seria sobre vossos filhos e vossas filhas, servos e servas, velhos e jovens. É abrangente. Quebra todos os preconceitos, como o preconceito racial, o preconceito sexual, o preconceito etário, a questão da idade e o preconceito social. O lindo é isso. E essas obras, pastor, vão mostrar isso, que essa promessa é para todos. Agora, detalhe, como Jesus disse, para aqueles que crerem. Quem não crê, infelizmente, perde de desfrutar essa maravilhosa experiência do Espírito Santo. E essa experiência, irmão Lucena, é uma experiência para o salvo, como já foi dito aqui, é experimentada pelo salvo, um revestimento de poder, é dado à igreja, o batismo no Espírito Santo é dado à igreja, conforme Atos 1 e 8, como revestimento de poder para servir de testemunha entre todos os povos. Com certeza, pastor. E esse vai ser o segredo, entre outras coisas, mas o principal do porquê a igreja cresceu tanto no primeiro século. O dinamismo proporcionado exatamente por esse revestimento de poder. O livro de Atos, por exemplo, registrando os 30 primeiros anos da história da igreja, mostra que, apesar de tanta perseguição, limitações que a época impunha sobre o trabalho, mas vemos o trabalho crescendo, o nome do Senhor sendo glorificado, exatamente porque a igreja estendeu a mão da fé e recebeu esse batismo, o batismo com o Espírito Santo, e fez com que o trabalho crescesse e almas fossem alcançadas, mostrando a importância prática do batismo no Espírito Santo na vida da igreja. Interessante, este tema, ele também leva a dois extremos, né? Tem um primeiro extremo que reconhece que houve um batismo no Espírito Santo no primeiro século, mas esse batismo é a mesma coisa que dizer que a igreja estava recebendo o Espírito, e é o recebimento do Espírito no ato da conversão. E existe outro grupo que vai por outro extremo, trazendo outras definições de batismo no Espírito Santo que não tem nada a ver com a doutrina bíblica que está esposada na Escritura. Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 3, que tem como título O Batismo no Espírito Santo. E no bloco anterior, nós deixamos a pergunta para ser respondida agora, né? Sobre o que não é o batismo no Espírito Santo, né? Há dois pontos extremos sobre esta doutrina. O primeiro nós já trabalhamos, né, que é aqueles que negam a realidade da doutrina para os dias atuais, não a negam para a igreja apostólica, mas para os dias atuais. Negam a sua extensão para a igreja atual. E há aqueles que acabam distorcendo esta doutrina, trazendo outras definições que são bem estranhas ao conceito bíblico. Irmão Alessandro,
são dois extremos. Pois não, pastor. Uma diz, olha, houve para a igreja, mas não há para nós hoje. E a outra diz, não, há para a igreja hoje, mas define o batismo no Espírito Santo de outra forma que a Bíblia não define. Quais seriam essas outras definições de batismo no Espírito Santo que não gozam com a terminologia ou pensamento bíblico? Pois não, pastor. Nós já vimos no bloco passado de que o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, pastor, é uma promessa. O próprio Deus fez essa promessa. Usando profetas no Antigo Testamento, nós podemos citar pelo menos 3 profetas veterotestamentários, né? Que é Isaías, o próprio Joel e João Batista, que apesar de João Batista estar a sua história no Novo Testamento, ele é o último profeta da antiga dispensação. Jesus confirmou essa promessa, Jesus disse, aguardai a promessa do Pai. Então, é uma promessa. Além de uma promessa, nós podemos citar aqui, por exemplo, textos como Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, quando Jesus disse isso, aguarde a promessa. Podemos dizer, pastor, reforçando o que foi perguntado, que o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo foi falado também no bloco passado, que é exclusivamente para os salvos. Não há como haver batismo para os não crentes, não há comunhão entre as trevas e a luz. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo era para aqueles que o serviam. Aqueles que obedecem a palavra, quer dizer. Isso está em João, capítulo 14. A partir do verso 16, Jesus disse, aqueles que me amam, guardam a minha palavra, eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Só que no verso 17, Jesus diz como faria morada nele, através do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. O batismo no Espírito Santo é exclusivamente para crente não tem como ter essa experiência, porque não há comunhão. O batismo com o Espírito Santo, ou no, pastor, já foi dito, não é a regeneração. Foi a sua primeira pergunta, salvo engano, né? A habitação do Espírito é uma coisa, já batismo é outra. O batismo é um revestimento de poder, inclusive o presbítero Jonathan Lucena citou o texto de Lucas 22, 24, muito obrigado, 49, que Jesus disse, vós sereis revestidos. O Espírito Santo já estava, porque lá em João, capítulo 20, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Então o Espírito Santo já habitava naqueles servos de Deus, mas eles faltavam ser revestidos de poder. Então o batismo no Espírito Santo não é a regeneração, é algo posterior, que pode até, pastor, acontecer no momento. O pastor Ezequiel Soares, no seu livro, o que o senhor citou, diz isso, que o batismo pode acontecer no momento da regeneração, mas na maioria das vezes acontece posteriormente. Isso. Nós temos vários exemplos no livro de Atos, que Paulo chegou lá e disse, vocês conhecem sobre o batismo do Espírito Santo? E disseram, não, nós conhecemos o batismo de João, ou seja, o batismo para remissão, arrependimento. Aí Paulo impõe as mãos e ali há um revestido de poder. O batismo no Espírito Santo, pastor, é essa plenitude. Atos 1 e 5, 1 e 4. O batismo no Espírito Santo, pastor, é falar em línguas. Não há como negar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, a evidência inicial do batismo no ou com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Haverá uma possibilidade de definir essa língua estranha. O batismo com o Espírito Santo também, pastor, é um dom. É interessante isso. A Bíblia diz isso. Atos 2, verso de número 38. Veja o que aqui Pedro diz para aqueles homens que estavam ali, que se haviam até sido alcançados pela mensagem. Diz o texto, a conversão daquelas 3.000 pessoas. E disse, versículo 37, e ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Diz o texto, homens e irmãos. Versículo 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso aqui é o batismo em água, porque ele diz em remissão dos pecados, isso é a regeneração em seguida, o batismo, aí ele diz, e, veja que é algo posterior, recebereis o dom do Espírito Santo. E se olharmos o restante do texto, ele vai falar justamente sobre a questão da glossolalia, do falar em línguas estranhas. Então, o batismo com o Espírito Santo, pastor, é um dom, é uma experiência válida para hoje. Os cessacionistas negam, dizem que isso foi apenas para o primeiro século, cessou, não há mais necessidade do que isso, mas nós temos diversos textos que podem comprovar. Só no livro de Atos dos Apóstolos nós temos 6 referências diferentes que mostram de que o batismo com o Espírito Santo foi para o dia da igreja. E Paulo, mais na frente, em capítulo 14 de Coríntios, algo de aproximadamente aqui 30 anos posteriormente, isso reforça a ideia do batismo com o Espírito Santo. E nós temos a experiência da história da igreja que mostra isso, né? E por fim, pastor, podemos dizer que o batismo no ou com o Espírito Santo é um revestimento de poder
como diz o próprio comentarista da lição e também em seu livro, que proporcionam acesso a alguns dons específicos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Há dons específicos ali, principalmente aqueles dons que nós chamamos de dons de locução, que tem a ver com a fala, como falar em línguas estranhas, em variedade de línguas e interpretação de línguas estranhas, não é? Então, o dom do batismo com o Espírito Santo, ou o batismo em si, biblicamente falando, podemos dizer, pastor, que se enquadra nessa referência que foi dada agora. E o não batismo é o contraponto, não é? Que eu acredito que pode ser comentário a seguir. E o que seria, irmão Lucena, o conceito equivocado de batismo no Espírito Santo? Enquanto alguns negam, outros trazem outras definições equivocadas. Quais definições a gente poderia traçar aqui? Pois não, pastor. Um dos conceitos que comumente, erradamente alguém pensa, por exemplo, uma vez que a pessoa é batizada no Espírito Santo, e já aprendemos e vemos isso à luz da Bíblia, que a evidência inicial é falar em outras línguas ou falar em línguas estranhas, é dizer de que essas línguas podem ser aprendidas. E isso não é assim. Inclusive, há alguns segmentos, né, ditos cristãos que ensinam aqueles que pertencem a esse grupo, incentivando a fala de algumas sílabas e juntando para formar uma língua estranha. Quando a gente lê, mais uma vez, o texto que o evangelista Alessandro acabou de citar e ler também Atos capítulo 2, versículo 4, a gente percebe que essa língua não pode ser aprendida. Ela é concedida pelo Espírito Santo. Atos 2 e 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então não é uma língua aprendida, embora que a gente vai saber, à luz do texto de 1 Coríntios 14, que o dom de variedade de línguas, essa língua pode ser uma língua, um idioma que existe dentro da esfera humana, mas não é aprendida, alguém ensinando, fala assim, faça desse jeito. Isso não é fundamentado nas Escrituras. Um outro erro dentro dessa perspectiva, que se o senhor permite fazer referência também, é alguém às vezes dizer assim, fale as primeiras palavras que o Espírito Santo vai completar. Isso não tem fundamentação. Alguém pode, simplesmente pelo convívio, ou estar pertencendo, fazendo parte, por exemplo, de um culto, e pela convivência, ouvir e de repente querer imitar. Isso não é falar em línguas. O dom do Espírito Santo, a evidência do batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas proporcionado pela ação direta do Espírito Santo. Então, se o senhor me permite, o batismo no Espírito Santo não é falar em línguas aprendidas. É uma língua proporcionada pelo Espírito, ainda que seja uma língua humana ou fora dessa realidade, mas não é produto da sua própria capacidade. É o Espírito Santo que impulsiona a falar. E o próprio texto deixa claro que há uma sobrenaturalidade no fato, né? Que falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O senhor falando sobre isso, eu lembrei que com relação a essa capacidade de aprendizado, existe um grupo heterodoxo, né, que defende que o batismo no Espírito Santo é a capacidade que o ser humano tem de aprender outras línguas, que não tem nada a ver com isso. O próprio texto já desmente isso, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e até o próprio contexto do texto, a assombração que os estrangeiros tiveram em saber que todos aqueles eram galileus e que estavam falando em sua própria língua e não estavam falando qualquer coisa, estavam falando acerca das grandezas de Deus. Então mostra a sobrenaturalidade do ato, a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Isso também é uma defesa bíblica, embora que existam grupos que defendam de que você pode falar em línguas, irmão Alessandro, você pode falar em línguas no seu coração sem falar fisicamente, né? Eu já vi até pessoas dizerem que se você sonhar falando em línguas é porque você foi batizado no Espírito Santo. Ou você pode, mesmo sem falar fisicamente língua alguma, mas no seu coração está falando em língua. Tudo isso é equívoco doutrinário, porque o texto de Atos 2, que é a base disso não, né? É a evidência, porque a base são as promessas do Antigo Testamento. A evidência disso é justamente o falar em outras línguas. Sim, pastor. E no início desse programa foi dito que o falar em língua estranha, ou o batismo no Espírito Santo, é uma externalização. Foi dito que essa externalização ela é reconhecível, ela é audível e ela é visível. As pessoas viram as pessoas falando. Inclusive, pastor, quem usa essa argumentação é tão falho teologicamente que esquece de ver
o que Jesus disse sobre isso. O que foi que Jesus disse sobre falar em língua estranha? Jesus disse no pensar, no coração. Vamos lá ver o que é que diz o texto de Marcos. Marcos, capítulo de número 16, versículo 17. Jesus disse assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Bom, em primeiro lugar, o batismo é para quem crê. Quem não crê não recebe, não é? Não tem como crer, não tem como receber, quer dizer. Mas Jesus disse, é para quem crerem. E o que é que acontece? Primeiro, em meu nome expulsarão demônios, e em segundo, pensarão em línguas estranhas? O que é que diz o texto? Falarão. E falar é ser algo visível, audível, pastor. Então, essa ideia de que eu posso ser batizado no Espírito Santo em meu interior, não bate com o que Jesus disse, não bate no que Lucas escreveu. Lucas foi um grande historiador do primeiro século e ele escreveu baseado em muitas testemunhas. Não é? Ele diz que fez um trabalho minucioso. Ele se advoga de ter esse cuidado, pastor, no início já do seu livro, lá, primeiro livro, Lucas, não é? O Evangelho de Lucas, ele diz a Teófilo, olha, eu fiz uma apurada investigação, eu busquei minuciosamente. Então, Lucas não chutou no escuro, Lucas foi atrás de testemunhas. E nós temos a plena convicção de que o que Lucas registrou em Atos, pastor, é de fato. Ele diz que ali 120 pessoas aproximadamente estavam no momento de oração e foram revestidas desse poder e falaram, pastor, há de dizer aqui, em torno de 15, 16, 17 idiomas diferentes. Porque quando nós olhamos para o capítulo 2 de Lucas, era a festa do Pentecoste. Pentecoste vem da expressão 50, né? Penta, 50 dias depois da Páscoa, os judeus vinham para Jerusalém para a festa das cabanas para lhe agradecer a Deus pela colheita. Então tinha pessoas do mundo inteiro, 17 nações, e foram faladas línguas daquelas 17 nações. O texto diz, e ouviram, não é pensaram, ouviram, é algo audível, ouviram falar em seus próprios idiomas, mas não qualquer coisa, glorificando a Deus. Então, cai por terra, pastor, facilmente essa argumentação de que falar em línguas é algo do pensamento. Não, é algo externo, visível e reconhecível. E o senhor citou o texto aqui de Marcos 16 e cabe aqui até um comentário a esse texto, né, que alguns cessacionistas, irmão Lucena, acabam até negando, né, a autenticidade desse texto, né, dizendo que esse texto não deveria estar aí. E aí entra um problema maior, porque não é um problema apenas pneumatológico. Aí entra um problema diretamente na doutrina da inspiração. Exato. Na doutrina da inspiração, entra na doutrina, na bibliologia, e aí cria um problema tamanho, porque quando nós mexemos em uma doutrina bíblica, vai desconfigurar todo o restante da doutrina, porque elas estão todas interrelacionadas. Então, alguns usam desse argumento, dizer assim, para negar, a birra é tão grande que... Mas o texto diz, falarão, não, mas esse texto não está nos melhores originais. Mas por que o texto está ali? Pois é. Mas por que esse texto está aí? Porque existem originais que têm esse texto. Então, qual é o critério? Qual é o critério de colocar ou de tirar? É um critério... de uma hermenêutica teológica, a hermenêutica teológica cessacionista que vai dizer que o texto é conveniente ou não está ali, não. A Bíblia, nós que temos que nos render àquilo que a Bíblia diz e não tentar colocar na Bíblia o nosso pensamento. É verdade, pastor. E assim, é uma forçação de barra entender e principalmente usar esse argumento, dizer que não era para esse texto estar ali ou não é considerado como texto original, porque se for desconsiderar essa expressão, vai ter que considerar o contexto em que ela está inserida. E ninguém vai negar, por exemplo, a necessidade de ir por todo mundo pregar o evangelho, de que a expulsão de demônios continue em evidência, então é forçar a barra. E ainda que fosse, digamos, que esse texto não fosse suficiente para fundamentar, mas a doutrina do batismo no Espírito Santo não está fundamentada só nesse texto. Perfeito. Como o senhor bem falou, o evangelista também mencionou vários textos desde o Antigo Testamento. O próprio livro de Atos dos Apóstolos, ora, só é ler o livro de Atos, não precisa ser um exegeta, um perito em hermenêutica para perceber que geralmente os que tinham recebido o batismo com o Espírito Santo tinham a evidência de falar em línguas estranhas. Aí alguns vão dizer assim, não, mas lá em Atos 8, lá em Samaria, quando houve a manifestação do Espírito, não se vê ali as línguas estranhas, mas se percebe que dentro do contexto está implícito isso, porque o próprio Simão, não é, que ali se converte também, pelo menos temporariamente, ele percebe que é visto o Espírito Santo descendo sobre aquelas pessoas. E como é que se vê? Se não pela evidência
Então, é uma forçação de barra. A Bíblia mostra de forma clara, não somente em Marcos 16 e 17, mas toda a Bíblia mostra esse princípio, principalmente na história da igreja, revelado nas Escrituras. E falando ainda sobre isso, eu lembro uma vez uma expressão do nosso pastor, pastor Ailton. Pastor Ailton disse assim: você quer ver que uma doutrina, a fragilidade de uma doutrina, traga essa doutrina para o mundo da prática. Eu lembrei de uma história de uma senhora que foi ser visitada pelo seu pastor e ela estava enferma e ele foi justamente ler esse capítulo, em Marcos capítulo 16, e foi citar o texto, né, porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E ela foi ler, e ele foi ler para ela, né, para fazer uma oração por ela, e ela disse: pastor, mas esse texto eu risquei, porque o senhor disse que esse texto não está na Bíblia, não deveria estar na Bíblia. Quer dizer, é conveniente para umas coisas e não é conveniente para outras. Então, irmão Alessandro, o fato de, às vezes, alguns segmentos não abraçarem essa doutrina do Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo, me fez lembrar uma citação de um autor bem conhecido, Roger Walson, seu livro História da Teologia, que ele vai dizer que lá no século II, século III, abandonaram a busca dos dons espirituais, batismo no Espírito Santo, justamente por conta de algumas extravagâncias, vamos assim dizer, e aí se estão montando em outras situações, e por conta da extravagância, dessa extravagância, aí ele diz que determinado segmento da igreja abandonou essa linha da experiência, né, para se dedicar exclusivamente à linha mais da formalidade, como diz o pastor Ezequiel Soares na lição desta semana, né? Adotaram a linha da formalidade, esqueceram a experiência, e ao longo da história foi dois polos que seguiram em paralelo, experiência e a questão da busca do conhecimento, e que hoje estão se encontrando. Mas não comente agora não, nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, e nesta semana estudando a lição de número 3, que tem como título O Batismo no Espírito Santo. No primeiro bloco, nós apresentamos aqui aos irmãos algumas obras que podem ser consultadas como excelentes referências para o aprofundamento doutrinário deste assunto, e ficamos de apresentar aos irmãos algumas obras que vão apresentar a essa experiência do batismo no Espírito Santo desde o primeiro século até os nossos dias. Eu gostaria de apresentar aqui aos irmãos algumas obras, por exemplo, Raízes Teológicas do Pentecostalismo, de Donald Danton. Aqui, ó, Raízes Teológicas do Pentecostalismo. Nós temos também 200 anos de Cristianismo Carismático, da editora Carisma, também excelente obra. Essa excelente obra, e todas essas obras vão trabalhar a questão do pentecostalismo ao longo da história da igreja. A igreja do século XX, a história que não foi contada, também uma excelente obra. Você pode estar adquirindo todas na editora Berea. A editora Berea tem todos esses volumes lá. Nós temos também Fogo do Avivamento. Também esta obra, todas estas obras que nós estamos apresentando, trabalha o pentecostalismo no seu aspecto histórico, né? Desde o primeiro século até os nossos dias. E aqui a obra Evidência Inicial, de Gary McGree. Excelente obra, você também pode adquirir, principalmente este autor, que era um autor que era cessacionista, né? Calvinista, e se dobrou à doutrina bíblica, né, do batismo no Espírito Santo, e também da evidência da contemporaneidade dos dons. Irmão Alessandro, nós temos hoje um encontro da experiência com o conhecimento. O que é mais importante, a experiência ou o conhecimento? Pois não, pastor. Eu penso que seriam duas faces de uma mesma moeda, pastor. O conhecimento bíblico, ele é importante.
o conhecimento no sentido até acadêmico também, não é? Por exemplo, essas obras que estão sendo citadas aqui foram produzidas por pessoas que têm o conhecimento bíblico, teológico da pneumatologia. Isso é importantíssimo. Hoje nós precisamos disso até para exercer a docência no seminário e etc., na escola bíblica dominical. Mas a experiência ela não pode ficar esquecida, não é? Há um ditado, há quem diga que isso surgiu dentro do mundo grego, que diz que o meio é o ponto de equilíbrio. E é verdade. Nem 8, nem 80. Se supervalorizarmos o conhecimento em detrimento da experiência, pastor, seremos friamente acadêmicos apenas, não é? Estaremos engessados até por uma teologia, por uma metodologia crítica e aí por diante. Se exagerarmos a experiência, poderemos cair no que alguns chamam de fatalismo, não fatalismo, fanatismo, obrigado. Fanatismo religioso, pastor, achar que tudo é do Espírito e há um exagero, como acontecia na igreja de Corinto, que Paulo precisou dizer que deveria ser feito o culto com ordem e decência, não é? Nós estamos contemplando, pastor, nesses últimos anos, décadas, uma enxurrada de movimentos que auto se denominam pentecostais, que eu não chamaria de pentecostais, nem de neo, que é de novo pentecostal, mas eu chamaria de pseudo-pentecostais, que não tem fundamentação bíblica nenhuma, o comportamento litúrgico no meio desse grupo, pastor, com atitudes que são estranhas até ao próprio texto bíblico. Então, eu não posso supervalorizar o conhecimento em detrimento da experiência ou vice-versa. Tem que haver as duas coisas. Eu preciso ter o conhecimento, porque o conhecimento me é importante pela questão histórica, bíblica, teológica, pela fundamentação doutrinária, mas eu preciso da experiência. A experiência é fundamental. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Jesus teve um momento com ele de ensinamento, pastor, 3 anos e meio de academicismo, vamos assim dizer. Jesus ensinando, instruindo, contando parábolas, mas houve um momento que aqueles apóstolos, além do conhecimento, precisaram da experiência. E que momento foi esse? Atos 2. No eclodir do Espírito Santo. Então eles tiveram o conhecimento teórico com Jesus, prático, quero dizer, e depois eles tiveram a experiência. Jesus disse, vocês serão revestidos de poder. Então eu diria, pastor, que o ponto do equilíbrio é o meio, juntar as duas coisas. Agora, se alguém não tem conhecimento teórico, nunca foi no seminário, não tem acesso a livros, mas tem a experiência, e essa experiência é moderada, aí sim eu digo que isso é o suficiente. Porque mesmo sem ter academicismo, os nossos pais na fé fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que é a maior denominação pentecostal, muitos deles sem saber dizer o que era o Logos, o que era o Cronos, mas eles sabiam que Jesus salva, transforma e leva o homem para o céu. Que foi, na verdade, o que nós aprendemos semana passada, né, quando estudamos o Espírito Santo como nosso ensinador. Perfeito. E Paulo vai deixar isso claro dentro do contexto da igreja de Corinto. Veja, Paulo está numa igreja completamente influenciada pela filosofia grega, mas no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é que ensina as palavras, porque é o Espírito que vai nas entranhas de Deus e traz o conhecimento de Deus à sua igreja. Então, a experiência equilibrada, ela é de suma importância, que não se pode abandonar a experiência, até porque ser cristão é, acima de tudo, ou primariamente uma experiência, porque Paulo diz o seguinte, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Então, a experiência, ela não pode ser desconectada completamente, ou não pode ser desconectada em nenhum momento da vida cristã, porque acaba se tornando, irmão, uma mera religião ética, filosófica, fria e engessada. Perfeitamente, pastor. O próprio apóstolo Paulo, o senhor fez referência aqui a 1 Coríntios, e a gente percebe que mesmo tendo, vamos dizer, uma incompreensão por parte de alguns e até alguns extremos, Paulo traz a parte doutrinária, ensinando, mostrando a natureza do que realmente deveria, o cuidado que aqueles cristãos que ali estavam, os servos de Deus que estavam em Corinto, deveriam ter, mas ele não anula a necessidade da experiência. Pelo contrário, ele vai dizer, busquem. Eu falo línguas mais do que vocês e não vou proibir que isso seja feito também. Então, Paulo enfatiza não só a questão doutrinária, mas também a questão da experiência. Quando ele escreve, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele também vai falar sobre a necessidade de não permitir que, por conta da incompreensão ou a inabilidade de administrar, de se comportar corretamente dentro dessa realidade,
de extinguir o Espírito. Ele disse, não extingais o Espírito Santo. Então, não se pode desvalorizar. Seria a mesma coisa de alguém perguntar o que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? E, inclusive, a W. Tozer, salvo engano, ele respondeu essa pergunta com outra pergunta, dizendo, para um pássaro, qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Obviamente, as duas coisas. Então, esse mesmo princípio se aplica aqui, a questão doutrinária e a questão de experiência. E o senhor falando aí, eu lembrei novamente aqui da palavra que eu acho bastante importante, né? Equilíbrio, né? Porque nós temos duas igrejas, irmão Alessandro, no Novo Testamento. Uma que, em nome da não bagunça, dizer, não, vamos proibir as profecias. Aí Paulo vai para Tessalonicenses e diz, não proibais. Não proíbam as profecias, você prove tudo e separe o bem. E aquela profecia não é Bíblia. Aquela profecia é dom espiritual, porque o princípio ali colocado por Paulo é o mesmo princípio que o apóstolo fala lá em Coríntios 14, que todos podeis profetizar um após os outros e os outros julguem. Então está falando de dons espirituais. Então, você tem a igreja de Tessalônica que, olha, para não ser igual à igreja de Corinto, está aquela bagunça no culto, então a gente vai proibir. Aí Paulo diz, não proíbe não, vocês vão estar apagando o espírito. E por outro lado, você tem a igreja de Corinto que rodava, pulava e todo mundo profetizava na mesma hora. Aí Paulo diz, não, peraí, todos podeis profetizar, um após o outro, e os outros julguem. Então, a questão do equilíbrio ela é fundamental, irmão. Sem sombra de dúvida, pastor. Inclusive, Paulo usa uma expressão que é muito boa a ser lida agora, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, quando ele diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A ignorância quanto à questão dos dons, pastor, é um fator que precisa ser dito aqui, que por ser essa ignorância, digamos assim, vivenciada em alguns meios, leva a exageros, não é? Nós sabemos de que existem várias experiências no Novo Testamento com a questão principalmente do batismo. Só no livro de Atos, como já falamos, nós temos 5, 6 exemplos de pessoas que tiveram experiência com o batismo no Espírito Santo e sua vida foi transformada. E a gente não vê nenhum tipo de exagero aqui, não é? Então, é o equilíbrio mesmo, né? Sabemos de que a cada dia que se passa, novos movimentos vêm surgindo, mas isso também não é novo, porque lá, desde o primeiro momento do século XIX, na Rua Azusa, no Kansas, nos Estados Unidos, em Los Angeles, pastor, em vários outros lugares do mundo, como na África, não é? No país de Gales, quando o pentecostalismo chamado de moderno surge, ali a partir da Rua Azusa, na Rua da Avenida Norte também, nos Estados Unidos, houve exageros também. Nós vamos ver que houve exageros. Pessoas que desconheciam os dons e terminaram trazendo práticas que não têm respaldo bíblico. Mas também houve ponto de equilíbrio. Isso. Houve crentes que entenderam de que o batismo com o Espírito Santo e os dons era para trazer aperfeiçoamento, revestimento de poder. Não é? Então é ter esse cuidado e saber de que esta doutrina é a doutrina bíblica pura e com certeza tem muitos benefícios para a vida da igreja. E o senhor tocou num ponto que eu acho fundamental, é que algumas pessoas às vezes pegam esses relatos. Claro, nós trouxemos aqui diversos livros, diversas obras que apontam a continuidade desses dons ao longo da história. Uhum. Há livros que vão tratar também dessas questões, como o senhor bem falou, né? Que mesmo na história, mesmo sendo evidenciado de que houve uma continuidade desses dons, mas também essas obras acabam relatando também alguns exageros. E aí a gente precisa tomar cuidado para não tomar esses relatos como princípio doutrinário e dizer, olha, porque fulano de tal que era pentecostal na história, ele fez isso, ele deu cambalhota, ele fez isso, então a gente vai fazer a mesma coisa. Então, não. O ponto de equilíbrio, é claro que nós somos seres emocionais. Claro que sentimos a graça de Deus, a presença de Deus. Não tem quem não chore, quem não se emocione. Claro, mas à medida que vamos amadurecendo, nós vamos já sentando, né? Até porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer,
lá em 1 Coríntios 14, 32, diz assim, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Claro que ele está falando de profecia, mas está falando de equilíbrio aqui. Isso, diz que há um ponto de ponderação, sim, de que o poder de Deus manifestado na vida do indivíduo não é algo que faz com que o indivíduo perca a consciência, não é algo que vai ferir o seu livre-arbítrio de tal forma que ele não possa se controlar. Alguém pode se extravasar, sim, se extravasou, mas por livre exercício da sua vontade, não por intervenção divina quebrando esse princípio. E aí, quando chega o equilíbrio, a gente passa a entender que as coisas podem ser feitas. Posso gozar do falar em línguas para edificação, que é um assunto que vai trabalhar semana que vem, mas posso ao mesmo tempo continuar tranquilo, sensato, observando, consciente, sem nenhuma dificuldade. Irmão Alessandro, nosso tempo já estourou, mas o que rapidamente a gente poderia estar falando ao professor que nos acompanha como lição desta semana? Pois não, pastor. Aproveitando aí a deixa da sua palavra, moderação, pastor. Paulo usa uma expressão no Novo Testamento que é a expressão teleilos, para falar de crianças, imaturo. Ele disse, quando eu era criança fazia coisa de criança, hoje eu não sou mais. Então há um ponto de maturidade, não é? Ao longo da história da igreja nós vamos ver os Quakers, os Sacres, os puritanos, os anabatistas, os wesleyanos, os Rollins, que tiveram seu momento de auge, de êxtase, mas depois esses movimentos foram amadurecendo, pastor, e chegou um momento de equilíbrio. Então eu acho que essa lição tem isso como importante. Ponto de equilíbrio, não é? Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, às vezes na empolgação, a gente faz coisas que depois de alguns anos a gente se acomoda. O Espírito é sujeito ao profeta, não quer dizer porque vê uma mensagem eu tenho que necessariamente externalizá-la, eu posso ter esse controle, saber o momento de falar, nunca interromper o momento da palavra, porque a palavra é a profecia maior. E aí por diante, pastor, acho que o ponto central dessa mensagem é equilíbrio. Muitas pessoas, pastor, tiraram a imagem equivocada, por exemplo, me permita dizer, de nós pentecostais depois da Rede Brasil. Porque eles começaram a assistir os cultos, viram os cultos ordineiros, organizados, pentecostais, fervorosos, mas dentro do padrão. Então isso quebrou o paradigma que alguém achava que a gente levantava o banco, jogava a cadeira para um lado e para o outro, e não é assim. Então, ponto de equilíbrio, pastor. Vamos ser, né? Pois não, pastor. É aproveitar a oportunidade e dizer de que, em virtude, né, de alguns exageros, não se deixar permitir desvalorizar a importância dessa experiência. É buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje, na atualidade, é muito comum as pessoas buscarem muito a questão material, mas em detrimento do espiritual. Então, a oportunidade do professor em sala de aula, incentivar, ver se tem algum aluno que ainda não é batizado no Espírito Santo, aproveitar para orar, buscar. Eu lembro quando no início da minha fé e quando eu entendi a importância do batismo no Espírito Santo, eu particularmente fazia oração até na hora de agradecer pela refeição, por conta do anseio. E a Bíblia diz que Deus derrama água sobre o sedento, então precisa se buscar. É uma oportunidade de buscar ainda mais essa experiência com Deus. O batismo no Espírito Santo não pode ser tratado como uma teoria ou possibilidade remota, mas como algo indispensável do Senhor para o seu povo. Precisa ser uma experiência vital para o crente e para a igreja, pois é um dom divino para os salvos em Jesus Cristo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como essa sobre o batismo no Espírito Santo, vamos orar ao Senhor. E queremos aproveitar a oportunidade para convidar a todos os dirigentes de EBDs para esta semana, no dia da realização da EBD, você, já no final da exposição da lição, você fazer uma oração especial para que Jesus batize no Espírito Santo aquelas que não são batizadas ainda na escola dominical. Porque nós falamos do conhecimento, foi tratado aqui, mas temos que também experimentar, vivenciar, praticar aquilo que nós estamos expondo na sala de aula. Vamos orar, irmão Alessandro? Sim, senhor pastor. Oremos então. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós queremos te adorar, te agradecer por aquilo que ouvimos à luz da tua palavra e queremos também, Senhor, te suplicar que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre a tua igreja, que haja, Senhor, em nosso meio mais batismos com o Espírito Santo, que aqueles que te buscam, que pedem, Senhor, há anos, que anseiam por essa experiência e ainda não tiveram, nós te clamamos, Senhor, que este trimestre seja um momento propício para isso.
Quantos precisam e querem, Senhor. E por isso nós te clamamos que o teu doce e meigo Espírito Santo, Senhor, nesse trimestre, venha batizar muitos crentes, milhares de crentes, Senhor, dando-lhes dons espirituais, dando-lhes, Senhor, dons de variedades de línguas, revestindo-os de poder, como diz a própria palavra de Jesus, o teu Filho. Ó Deus, nós te clamamos que nas próximas lições, se assim, Senhor, não vieres buscar a tua igreja, nos ajuda para que continuemos, Senhor, sendo direcionados pelo teu Espírito Santo, para que o Paracleto, Senhor divino, tenha agência livre em nossa mente, em nossa fala, em nossa vida. Continua abençoando a Rede Brasil de Comunicação, abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a diretoria da igreja e suas respectivas famílias, a superintendência da Escola Bíblica Dominical, Senhor, toda a equipe que ali coopera. Nós te clamamos e te pedimos estas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a terceira lição com o tema O Batismo no Espírito Santo. Na próxima semana estudaremos a quarta lição, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras, 22 horas, e aos sábados, às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todo sempre. Amém.